Fica longe das fotos. Isso aqui é um evento de classe. Meu futuro genro, André, disse isso, no meio do salão. Minha filha, Isabela, ao lado dele. Ela não disse uma palavra para me defender. Diante de dezenas de convidados, eu apenas assenti. Caminhei em silêncio para um canto do salão. Ele não fazia ideia de quem eu era, mas estava prestes a descobrir da pior maneira. 5 minutos depois, quando o homem mais importante dali entrou e veio direto me abraçar, o rosto de André ficou branco como papel. Eu o vi sorrindo para a mãe dele depois que me afastei. Um olhar de triunfo. Missão cumprida. Isabela ajeitou o vestido, ignorando meu olhar, e se juntou à conversa animada deles. O salão era lindo, lustres de cristal, música clássica tocando baixo, mas o ar ficou pesado para mim, frio. Eu me sentei em uma cadeira afastada, perto de uma janela com vista para o jardim. Minhas mãos estavam calmas sobre o colo. Meu coração não acelerou. Minha respiração continuou a mesma, lenta, constante. Eu não precisava reagir, apenas observar, apenas esperar que a arrogância dele fizesse o trabalho por mim. Eles pensavam que a batalha tinha acabado. Mal sabiam eles que eu nem havia começado a lutar. Apenas posicionei minhas peças no tabuleiro. Eles achavam que a humilhação tinha funcionado, que eu era apenas uma viúva simples, facilmente descartada. O que André não entendia sobre poder é que o verdadeiro poder não grita. Ele não precisa de aprovação. Ele simplesmente existe, silencioso, esperando o momento certo. Ele confundiu minha paciência com passividade, meu silêncio com submissão. Foi um erro de cálculo monumental. Me diga de qual cidade você me escuta. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, se inscreva. Passei 40 anos construindo uma empresa do zero. Lidei com homens muito mais perigosos que um noivo arrogante. Homens que poderiam destruir impérios com uma única ligação telefônica. André era um amador, um garoto barulhento brincando de ser importante. Ele cometeu o erro de confundir meu silêncio com fraqueza, e eu o deixaria continuar acreditando nisso, por mais alguns minutos. Então, eu tomei minha decisão ali, sentada naquela cadeira. Eu não faria nada, não diria uma palavra, não moveria um músculo para me defender. Eu deixaria André se afogar em sua própria presunção. Apenas peguei meu celular. Mandei uma única mensagem de texto para um homem chamado Senhor Almeida. A mensagem dizia apenas: cheguei, onde você está? Ele era o meu convidado especial, o único que eu tinha convidado pessoalmente. André e Isabela não o conheciam, não sabiam da nossa ligação de décadas. Para entender por que um homem como o Senhor Almeida viria ao casamento da minha filha só por minha causa, você precisa entender a vida que eu construí. A vida que eles ignoraram completamente. A vida que estava prestes a colidir com a pequena farsa deles. Essa história não começou com um insulto em uma festa de casamento. Ela começou há 50 anos, em uma casa pequena, com pais que me ensinaram que dignidade não tem preço. Continuou com o amor da minha vida, Roberto, o homem que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, e floresceu com o nascimento da minha filha, Isabela, a menina para quem eu dei o mundo. Um mundo que custou cada centavo que eu ganhei, cada noite que passei trabalhando, cada sacrifício que fiz com um sorriso no rosto. Enquanto eu olhava para André, rindo com seus amigos ricos, eu via o resultado final de todo o meu sacrifício. Um homem que media o valor de uma pessoa pelo seu círculo social. Ele estava prestes a ter uma lição muito cara sobre valor real. Eu não cresci com lustres de cristal. Longe disso. Minha casa era pequena, em um bairro operário. O cheiro que eu lembro não era de perfume caro, mas de graxa das mãos do meu pai e do pão que minha mãe assava para economizar. Eles não me ensinaram sobre classe social. Eles me ensinaram sobre caráter. Meu pai dizia que um aperto de mão firme valia mais que um contrato assinado. Minha mãe dizia que a dignidade era a única coisa que ninguém podia tirar de você. Eles trabalhavam duro, pagavam as contas em dia e nunca deviam nada a ninguém. Eu via como os homens importantes do bairro os tratavam, com um desprezo velado, e aprendi cedo a diferenciar o valor real de uma pessoa da sua aparência. Essa lição foi a base de tudo que construí, a base que André, com seu terno caro, jamais entenderia. Comecei a trabalhar aos 16 anos, não por necessidade, mas por impaciência. Eu via um mundo de oportunidades,
e não queria esperar que alguém me desse permissão para entrar nele. Meu primeiro emprego foi arquivando notas fiscais em uma pequena transportadora. Eu observava tudo: as rotas, os motoristas, as falhas na comunicação, a ineficiência. Eu via os donos reclamando dos problemas, mas nunca buscando soluções reais. Foi ali que a ideia da Logisul começou, uma semente. Eu aprendi a ser invisível, a ouvir mais do que falar. As pessoas subestimam quem fica quieto no canto da sala. Elas revelam tudo, achando que você não está prestando atenção. Essa foi a minha maior vantagem. Uma vantagem que usei por 50 anos e que estava usando novamente, naquela festa, enquanto André se exibia para todos. Ele não me via, e isso era perfeito. Aqueles anos me ensinaram a ler pessoas, não livros de contabilidade. Eu aprendi que a arrogância é uma armadura para a insegurança, que quem fala mais alto geralmente tem menos a dizer. André era um livro aberto, com letras garrafais. Ele precisava que todos soubessem que ele pertencia àquele mundo. O que ele não sabia é que eu não pertencia àquele mundo. Eu o havia construído. Cada tijolo, cada contrato, cada aperto de mão. A minha força não vinha de frequentar os lugares certos, mas de ter sobrevivido aos lugares errados. Eu não precisava de validação externa. Minha validação estava nos resultados, nos empregos que criei, na empresa que se tornou um gigante. Ele achava que estava me excluindo. Na verdade, ele estava apenas se expondo, e eu estava observando cada movimento. A Logisul não nasceu em uma sala de reuniões. Nasceu na minha garagem, com um caminhão usado e um telefone. Eu tinha 25 anos. Todos diziam que eu era louca. Uma mulher no mundo da logística? Impossível. Mas eu via as falhas no sistema. Empresas grandes demais, lentas demais. Eu oferecia agilidade, soluções personalizadas. Eu mesma dirigia o caminhão nas primeiras entregas. Descarregava caixas ao lado dos meus primeiros funcionários. Eu não pedia a ninguém para fazer algo que eu mesma não faria. Foi assim que ganhei respeito. Não com palavras bonitas ou jantares de negócios, mas com suor, com resultados. André via meu vestido simples e meus sapatos confortáveis, e via uma mulher comum. Ele não via a fundadora que construiu um império usando exatamente esses princípios. Ele via fraqueza onde havia uma força que ele não podia nem imaginar. Ao longo de 40 anos, aprendi uma lição fundamental. Negócios não são sobre números, são sobre pessoas, sobre confiança. Certa vez, um concorrente tentou roubar meu maior cliente com uma proposta mais barata. Eu não entrei em guerra de preços. Fui até o cliente e disse: eles podem ser mais baratos hoje. Mas quando um caminhão deles quebrar no meio da estrada às 3 da manhã, quem você acha que vai atender o telefone? Ele ficou comigo, porque eu não vendia logística. Eu vendia tranquilidade. Eu vendia a certeza de que, não importava o problema, eu estaria lá para resolver. Esse era o meu valor. Um valor construído em décadas de confiança. André achava que valor era o preço do champanhe. Uma lição dolorosa estava a caminho para ele. Uma lição sobre o que realmente importa no final do dia. Construí a Logisul para ser mais forte do que eu, para durar. E ela durou. Quando me aposentei, era uma das maiores empresas do setor no país. Milhares de funcionários, uma frota que cruzava o continente. E eu fiz tudo isso sendo subestimada em cada passo do caminho. Homens como André sempre existiram. Eles olhavam para mim e viam uma secretária, uma assistente, nunca a chefe. E eu usava isso. Deixava que se sentissem superiores. Deixava que revelassem seus planos, suas fraquezas. E então, no momento certo, eu agia, com precisão, sem alarde. A vitória mais doce não é a que vem com aplausos, mas a que o oponente nem vê chegando. André estava tão ocupado com as aparências que não viu o jogo real que estava sendo jogado bem debaixo do seu nariz. Mas tudo isso, toda essa jornada, só foi possível por causa de Roberto. Conheci Roberto não em uma festa, mas em uma doca de carregamento. Ele era engenheiro e estava supervisionando a construção de um novo armazém. Eu estava lá, de macacão, verificando uma entrega. Ele não me viu como uma mulher em um lugar de homens. Ele me viu como a pessoa no comando. Você parece saber exatamente o que está fazendo, ele disse com um sorriso. É o que acontece quando você constrói tudo isso com as próprias mãos, respondi. Então você deve ser a famosa Vera. Famosa é exagero.
apenas eficiente. Eficiência é o que me atrai, ele disse. Não foi um flerte, foi um reconhecimento. Ele não viu meu gênero. Ele viu minha competência. E naquele momento, eu soube que ele era diferente, que ele era o meu parceiro. Nosso namoro não foi de jantares à luz de velas, foi de cafés da manhã apressados antes de eu pegar a estrada. Foi ele aparecendo no escritório tarde da noite com comida, porque sabia que eu não tinha parado para comer. Ele não tentou me salvar do meu trabalho. Ele me ajudou a construir meu império. Roberto entendia que a minha ambição não era uma ameaça para ele. Era parte de quem eu era. Ele celebrava minhas vitórias como se fossem dele. Ele me ouvia reclamar das frustrações e, em vez de dar soluções, ele apenas dizia: "Você vai descobrir um jeito. Você sempre descobre." Ele não era meu protetor. Ele era meu maior incentivador. O alicerce silencioso sobre o qual tudo foi construído. Ele me deu o espaço para ser gigante. Nós nos casamos 1 ano depois. Uma cerimônia simples, com as pessoas que importavam. Sem pompa, sem show. Nossa vida era o nosso show. Ele continuou com sua carreira de engenheiro. Eu com a Logisul. Éramos 2 forças que se uniam à noite, compartilhando as batalhas do dia. Roberto me ensinou sobre paciência, sobre estratégia. Eu era o impulso, a força bruta. Ele era o estrategista, o pensador. Não reaja imediatamente, me ele dizia. Deixe as pessoas mostrarem quem são. Elas sempre mostram. Essa lição, mais do que qualquer outra, se tornou meu mantra. Ele me ensinou que o silêncio podia ser a arma mais poderosa de todas. Uma lição que eu estava aplicando, décadas depois, enquanto via André se vangloriar no meio daquele salão. Nós construímos nossa vida juntos, tijolo por tijolo. A primeira casa, o crescimento da empresa. As noites em que ficávamos acordados, desenhando planos de expansão na mesa da cozinha. A alegria não estava nas grandes conquistas, mas nos pequenos momentos, no som da sua risada, na maneira como ele segurava minha mão quando achava que ninguém estava olhando. Ele era a calma na minha tempestade, o porto seguro. Nós éramos uma equipe, uma parceria real, baseada em respeito mútuo. Algo que Isabela e André, com toda a sua exibição de casal perfeito, pareciam não entender. Eles tinham uma aliança social. Eu e Roberto tínhamos uma conexão de alma, uma conexão que nem a morte conseguiu quebrar. Quando Isabela nasceu, nosso mundo mudou. Todo o trabalho, todo o sacrifício, de repente tinha um propósito maior. Queríamos dar a ela tudo que não tivemos. Não apenas coisas materiais, mas oportunidades. A chance de escolher o próprio caminho sem as barreiras que enfrentamos. Roberto a ensinou a ser curiosa. Eu a ensinei a ser forte. Pelo menos, eu achava que tinha ensinado. Nós a criamos no meio do nosso trabalho duro, esperando que ela absorvesse os valores pelo exemplo. Vendo a mãe construir uma empresa do nada. Vendo o pai projetar pontes que conectavam cidades. Achávamos que ela entendia que o valor vem do que você faz, não do que você tem. Foi o nosso maior erro de cálculo. No aniversário de 20 anos da Logisul, Roberto me deu um presente, um pequeno broche de ouro, em formato de leme de navio. Era discreto, elegante. Porque você sempre foi a capitã deste navio, ele disse, através de todas as tempestades. Usei aquele broche todos os dias desde então. Era um lembrete silencioso de quem eu era, da minha jornada, do nosso amor. Estava preso ao meu vestido naquela noite. Um pequeno ponto de ouro contra o tecido escuro. André olhou para ele mais cedo, com um leve desdém. Para ele era apenas uma bijuteria velha. Ele não via o símbolo do poder, da liderança e de um amor que construiu um mundo. Ele não via nada de valor real. Roberto morreu há 10 anos. Câncer. Foi rápido e brutal. Ele lutou com a mesma dignidade com que viveu. Até o fim, ele estava mais preocupado comigo do que com ele mesmo. Eu segurei sua mão no hospital, o som constante dos monitores marcando nossos últimos momentos juntos. O silêncio que se seguiu quando eles pararam foi a coisa mais alta que já ouvi. Naquele silêncio, eu me senti completamente sozinha. O leme do meu navio tinha partido. Por um tempo, achei que ia afundar. Mas então, a voz dele ecoou na minha mente, clara como o dia. O conselho que ele me deu tantas vezes, o conselho que me guiaria através da dor e, mais tarde, através da traição que estava por vir. Deixe as pessoas mostrarem quem são, Vera. Ele sempre dizia isso.
Não se apresse em julgar ou reagir. Apenas observe. A verdadeira natureza de alguém sempre vem à tona. Depois de sua morte, eu me agarrei a essas palavras. Eu me afastei da gestão diária da Logisul. Observei os novos líderes. E observei minha filha. Eu dei a ela espaço. Dei a ela liberdade. E esperei que ela me mostrasse quem ela havia se tornado. E ela mostrou. Naquela noite, ao lado de André, em seu silêncio cúmplice, ela me mostrou exatamente quem era. E por mais que doesse, eu estava grata a Roberto. Ele me preparou para isso. Ele me deu a ferramenta para sobreviver a qualquer tempestade. Depois que Roberto se foi, foquei em Isabela. Dei a ela os R$ 120.000 para a faculdade de arquitetura. Uma carreira que ela abandonou depois de 2 anos. Depois paguei 40 mil por um intercâmbio na Itália, onde ela disse que iria se encontrar. Ela voltou com um gosto por roupas caras e um desprezo por tudo que era comum. Eu via os sinais, mas me recusava a acreditar. Eu continuei dando, esperando que meu amor fosse o suficiente para lembrá-la de suas raízes, de quem nós éramos. Eu estava errada. O dinheiro não a lembrava, ele a distanciava. Cada sacrifício meu se tornava uma expectativa dela. O maior presente foi o apartamento. R$ 250.000. Um lugar lindo, no centro da cidade. Para você começar sua vida, minha filha, eu disse. Ela me abraçou. Disse que me amava. 6 meses depois, André se mudou para lá. E então vieram os 35 mil para o carro. Ao todo, foram R$ 445.000. Dinheiro que eu trabalhei a vida inteira para ganhar. Dinheiro que dei de coração aberto, acreditando que estava investindo no futuro da minha filha, na nossa família. E ali estava ela, parada, enquanto o homem que vivia no meu apartamento e dirigia o carro que eu comprei me humilhava na frente de todos. Essa foi a minha recompensa. Esse foi o retorno do meu investimento. Mas a noite ainda não tinha acabado. E a lição mais cara de todas ainda estava para ser ensinada. A primeira vez que jantei com André na minha casa, a casa que Roberto e eu construímos, eu notei. Ele olhava para os móveis, para as fotos, com uma espécie de curiosidade antropológica, como um explorador em uma aldeia remota. Isabela estava nervosa, querendo que tudo fosse perfeito. Eu servi o assado que ela amava desde criança. André provou e sorriu. É uma comida honesta, ele disse. Tem raízes. Depois, olhou pela janela para o meu bairro. É bom ter raízes humildes, claro, mas o futuro está nos condomínios fechados, não acha? Mais segurança, um círculo social melhor para as crianças. Ele disse isso sem maldade. Pelo menos, ele não achava que era maldade. Ele estava apenas declarando um fato do seu universo. Eu apenas sorri. É um bom lugar. Pessoas boas vivem aqui. Ele não entendeu. Isabela tentou mudar de assunto, falando sobre o trabalho dele, sobre os planos deles. Mas André continuou. Ele estava se definindo para mim, desenhando as linhas do seu mundo. Um mundo onde o valor era medido pelo CEP, onde classe era um lugar, não uma atitude. Eu apenas ouvia, assentia, fazia perguntas simples. Deixei que ele falasse, deixei que ele me mostrasse exatamente quem ele era. Roberto sempre dizia: as pessoas sempre mostram quem são. Basta ter paciência para observar. Naquela noite, eu vi o desprezo velado pelo meu mundo. O mundo que pagou pela faculdade de Isabela, pelo apartamento dela, pelo carro dela, o mundo que ele considerava humilde. Eu não senti raiva, senti uma espécie de clareza fria. Eu estava lidando com um tipo muito específico de homem, e eu sabia exatamente como lidar com ele. A exclusão começou com o planejamento do casamento. André e sua mãe, Sônia, marcaram uma reunião em um café chique. Eu cheguei, animada para ajudar, com um caderno cheio de ideias. Sônia me deu um sorriso polido. Vera, querida, que bom que veio. Ela colocou a mão sobre a minha. Nós sabemos o quanto você quer ajudar, mas não se preocupe com esses detalhes. São coisas do nosso círculo, sabe? Fornecedores, lugares. Pode ser um pouco cansativo. André concordou com a cabeça. Mãe, a gente quer que você só aproveite, sem estresse. Isabela olhou para a xícara de café, em silêncio. Eles não estavam me pedindo ajuda. Estavam me dizendo, educadamente, para ficar fora do caminho, para não contaminar o evento de classe deles com minhas sugestões simples. Eu fechei meu caderno. Entendo.
Apenas me mantenham informada. Eles não me mantiveram informada. 2 semanas depois, Isabela me mostrou o convite. Lindo. Papel grosso, letras douradas. Dizia: Sônia e Ricardo Silva convidam para o casamento de seu filho, André, com Isabela. O meu nome não estava lá, nem o de Roberto. Quando perguntei, André explicou com uma paciência forçada. É o padrão, Vera. Quem paga pelo evento tem o nome no convite. Fica mais limpo assim. Eu olhei para Isabela. Ela encolheu os ombros. Mãe, é só um detalhe. Não significa nada. Mas significava tudo. Significava que eu era uma convidada, não a mãe da noiva. Significava que minha contribuição, minha vida inteira de contribuições, era invisível, apagada de uma folha de papel caro. Eu não discuti, apenas disse: ficou muito bonito. E guardei mais essa informação, mais uma peça do quebra-cabeça. Alguns meses antes do casamento, eu os convidei para jantar no apartamento que dei a Isabela. Eu queria fazer uma oferta, um presente de casamento. Eu estive pensando, comecei. Gostaria de dar a vocês a lua de mel, onde vocês quiserem ir. Maldivas, Japão, sem limites. Isabela arregalou os olhos, animada. Mãe, sério? André, no entanto, levantou a mão, com um sorriso condescendente. Vera, que gesto simpático, de verdade. Mas nós já temos um pacote de luxo reservado para a Polinésia Francesa. Tudo do melhor. Ele me deu uma piscadela. Mas talvez você possa nos dar algo mais simbólico. Uma peça de arte para a casa, talvez. Ele rejeitou meu presente não porque não o quisesse, mas para deixar claro que ele não precisava dele, para me colocar no meu lugar. O lugar de quem dá presentes simbólicos, não os que realmente importam. Naquele momento, a última gota de esperança que eu tinha de que estava julgando André mal evaporou. A rejeição não foi sobre o dinheiro, foi sobre poder, sobre me diminuir para se engrandecer. Isabela ficou desapontada, mas não disse nada para defendê-lo. Ela apenas aceitou. Eu vi o padrão se solidificar. Ele a isolava de mim, redefinia o valor dela com base no que ele podia proporcionar e apagava a minha importância passo a passo. Eu sorri e disse: claro, vou procurar algo simbólico. Saí do apartamento deles naquela noite sabendo que a batalha não era mais para salvar minha relação com Isabela. Era para me proteger do homem com quem ela havia escolhido se aliar. O jogo havia mudado, e eu precisava mudar minha estratégia também. A observação não era mais suficiente. Era hora de começar a me preparar para o que viria a seguir. A preparação dele continuou. Cerca de um mês depois, durante um raro telefonema, André começou a fazer perguntas sobre minhas finanças, de forma casual. Vera, você tem alguém para te ajudar a administrar as coisas? Um bom gestor? Eu respondi que eu mesma cuidava de tudo, como sempre fiz. Claro, claro, mas talvez fosse hora de simplificar, colocar tudo em um fundo, algo mais fácil de gerenciar, menos dor de cabeça para você. A sugestão pairou no ar, disfarçada de preocupação. Ele estava testando as águas, vendo se eu era ingênua o suficiente para lhe dar uma abertura. Agradeço a preocupação, André. Mas meu sistema funciona muito bem há 40 anos. Não vejo por que mudar agora. O tom dele mudou um pouco. Ficou mais sério. É que, nessa fase da vida, é importante ter tudo organizado. Para o futuro. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer com nessa fase da vida. Era uma forma educada de me chamar de velha, de insinuar que eu poderia me tornar incapaz, que eu precisava de alguém mais jovem e mais esperto para cuidar de mim. E por coincidência, ele estava se voluntariando para o papel. Eu mantive minha voz calma, quase monótona. Minha mente está perfeitamente bem, André, e meus negócios estão mais organizados do que você imagina. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ele percebeu que havia batido em uma porta fechada. Ok, só estava tentando ajudar. Ele recuou, mas a semente estava plantada. Ele não estava apenas me excluindo socialmente. Ele estava começando a construir uma narrativa sobre minha suposta fragilidade. Uma narrativa que, eu suspeitava, ele planejava usar mais tarde. A questão da lista de convidados foi o próximo campo de batalha. Eu tinha alguns amigos e antigos sócios que queria convidar. Pessoas que me viram construir a Logisul do zero. Pessoas que eram minha verdadeira família. Enviei uma pequena lista de 10 nomes para Isabela. Uma semana depois, André me ligou. Vera, recebemos sua lista. Agradecemos.
Mas estamos tentando manter o evento coeso. Eu perguntei o que isso significava. Bem, o perfil dos convidados é muito específico. Investidores, parceiros de negócios. Não queremos misturar as coisas. Entende? Eu entendi perfeitamente. Meus amigos, donos de transportadoras, gerentes de logística, não eram de classe. Eles não se encaixavam na imagem que ele queria projetar. Eram as minhas raízes humildes que ele queria podar da árvore genealógica que estava construindo. Isabela me ligou mais tarde, em um tom de desculpas. Mãe, não fica chateada. É que o André é muito detalhista com a imagem do evento, e os pais dele também são... Eu a interrompi. Está tudo bem, Isabela. Não havia mais o que discutir. Ela tinha feito a escolha dela. Ela estava disposta a apagar as pessoas que me ajudaram a construir a vida que ela agora desfrutava. Tudo para agradar ao noivo e sua família. Eu não insisti. Não briguei. Apenas disse, façam como acharem melhor. E, em silêncio, eu liguei para cada um dos meus 10 amigos e os convidei para um jantar especial na minha casa, uma semana depois do casamento. Uma celebração da lealdade. Algo que André jamais entenderia. O casamento dele podia ser coeso, mas seria vazio. Depois veio o incidente do vestido. Isabela insistiu que fôssemos comprar juntas o meu vestido para a cerimônia. André decidiu ir junto, para dar sua opinião. Em uma boutique cara, eu me apaixonei por um vestido azul marinho, elegante, com um corte poderoso. Quando saí do provador, Isabela sorriu. André fez uma careta. É um pouco chamativo, não acha, Vera? Talvez algo mais discreto, mais apropriado para a mãe da noiva. Ele me guiou até um arara com vestidos em tons de bege e cinza, lisos, sem forma, roupas feitas para desaparecer na parede. Ele queria que eu fosse invisível, uma figura neutra, que não ofuscasse a noiva, ou, mais importante, ele. Eu olhei para o meu reflexo no espelho com o vestido azul. Eu me via ali, forte, presente. Era exatamente isso que ele não queria. Acabei comprando um vestido bege, simples e caro, aquele que ele aprovou. Isabela ficou aliviada por o conflito ter acabado. André sorriu, satisfeito com sua vitória. Enquanto a vendedora embrulhava o vestido, eu senti uma estranha sensação de diversão sombria. Eles estavam tão focados em controlar minha aparência, em me colocar em uma caixa, que não percebiam que estavam apenas me dando mais informações, mais provas. Eles estavam me vestindo para o papel que criaram para mim. A mãe viúva, simples e sem importância. E eu decidi que, no dia do casamento, eu desempenharia esse papel perfeitamente. Deixaria que acreditassem que haviam me neutralizado. O broche de leme, presente de Roberto, ficaria escondido sob o chale. Mas eu saberia que ele estava lá. O capitão pode usar um disfarce, mas nunca abandona o comando do navio. A semana antes do casamento foi o golpe final na minha invisibilidade. André postou fotos de um ensaio fotográfico nas redes sociais. Uma sessão linda, em um jardim botânico. Ele, Isabela, os pais dele, os irmãos dele, todos rindo, abraçados. A legenda dizia, contagem regressiva com a família. Eu não estava lá. Não fui convidada. Não fui nem mesmo mencionada. Ele havia criado a imagem da família perfeita e eu não fazia parte dela. Amigos meus viram as fotos e me ligaram confusos. Vera, não sabíamos que eles fizeram um ensaio. Por que você não estava? Eu respondia com calma. Foi algo de última hora, só para o lado da família dele. A mentira era mais fácil do que a verdade. A verdade era que meu futuro genro estava me apagando da história da minha própria filha, uma foto de cada vez. Ao ver aquelas fotos, a dor que eu senti por Isabela se transformou em algo diferente. Uma determinação fria e silenciosa. Ela havia permitido que isso acontecesse. Ela estava ao lado dele, sorrindo para a câmera, enquanto sua mãe era deliberadamente excluída. Aquilo não era mais sobre a arrogância de André. Era sobre a cumplicidade de Isabela. Foi naquela noite que eu peguei o telefone. Rolei minha lista de contatos até encontrar um nome que eu não discava há anos. Senhor Almeida. O homem que Roberto e eu ajudamos a erguer quando a empresa dele estava à beira da falência, 30 anos atrás. Ele atendeu no segundo toque. Almeida? Sou eu, Vera. Preciso de um favor no próximo sábado. Você estará na cidade? Ele não hesitou. Para você, Vera. Estarei onde você precisar. Eu dei a ele o endereço da festa de casamento. O jantar de ensaio, na noite anterior ao casamento, foi a instrução final.
Em uma sala privada de um restaurante caro, André se sentou ao meu lado. Isabela estava do outro lado da mesa, conversando com a sogra. Com um tom baixo e sério, André me disse: Vera, amanhã será um dia importante. Muitos dos meus investidores e sócios estarão lá. Pessoas que não entendem o mundo da logística. Então, eu prefiro que você evite falar sobre a LogSul, ok? Apenas diga que você está aposentada. Ele estava me dando um roteiro, me proibindo de falar sobre a maior conquista da minha vida, a empresa que ele sabia que eu havia fundado. Ele queria que eu fosse apenas uma viúva aposentada, nada mais. Ele continuou, e sua voz ficou ainda mais firme. E outra coisa, sobre as fotos. A equipe de fotografia terá uma lista de poses e grupos. É tudo muito coreografado, para garantir que teremos o material perfeito para as revistas sociais. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para mim. Então, por favor, fique longe das fotos, a menos que seja chamada. Não queremos fotos espontâneas que possam não se encaixar na estética do evento. Isso aqui é um evento de classe, ele disse a frase ali, na noite anterior, como um aviso, uma ordem. Eu apenas olhei para ele, mantendo o meu rosto neutro, sem emoção. Entendido, eu disse, apenas uma palavra. Ele sorriu, satisfeito, e voltou a comer. Ele achava que tinha me controlado, que tinha me colocado no meu devido lugar. Eu fui para casa naquela noite com uma calma que surpreenderia a maioria das pessoas. Cada insulto, cada exclusão, cada manipulação das últimas semanas se encaixou como peças de um quebra-cabeça. Ele não era apenas arrogante, ele era metódico. Ele havia sistematicamente tentado me diminuir, me isolar e me apagar para que sua ascensão social fosse impecável. Ele via a mim, minhas raízes, meu trabalho, como uma mancha em sua biografia perfeita. Ele precisava que eu fosse pequena para que ele pudesse parecer grande. Eu dormi profundamente naquela noite. Acordei na manhã seguinte, no dia do casamento da minha filha, sentindo-me completamente em paz. Eu vesti o vestido bege. Prendi o broche de leme por baixo do chale. Estava pronta para desempenhar meu papel. E isso nos leva de volta àquele salão. Ao momento em que André se aproximou de mim, com aquele sorriso de superioridade, pronto para dar o golpe final em público. O momento em que ele repetiu sua ordem, desta vez na frente de todos. Fica longe das fotos. Isso aqui é um evento de classe. Ele achava que estava me humilhando, mas ele não sabia de uma coisa. Ele não sabia que eu não estava mais jogando o jogo dele. Eu estava jogando o meu. E o convidado mais importante da lista dele não era um investidor, não era um colunista social, era o meu convidado. E ele estava prestes a chegar. A arrogância dele o havia cegado para o fato de que, em um jogo de poder, você nunca deve subestimar seu oponente, especialmente quando ela está quieta. A humilhação no salão não foi um ataque, foi um diagnóstico. Ali, sentada no canto, a dor finalmente parou. Deu lugar a uma clareza fria, cortante. Eu não era mais a mãe magoada. Eu era a CEO da LogSul analisando um risco. André não era um genro arrogante. Ele era um ativo tóxico, uma responsabilidade que ameaçava a estabilidade de tudo que eu construí. E a minha filha, Isabela, com seu silêncio, era a gerente que permitia a contaminação. Eu passei 40 anos identificando e neutralizando ameaças ao meu negócio. Ameaças muito mais sofisticadas do que um alpinista social inseguro. O problema não era emocional, era estratégico. E como em qualquer crise, a primeira coisa a fazer não era reagir, era analisar os dados e formular um plano de contenção. A festa de casamento se tornou uma sala de reuniões, e eu estava prestes a presidir. Os dados eram claros. Cada incidente das últimas semanas era uma manobra calculada. O jantar na minha casa, testando minhas defesas. A exclusão do planejamento, me isolando dos processos de decisão. A rejeição do presente da lua de mel, estabelecendo sua independência financeira e meu papel secundário. A escolha do meu vestido, controlando minha imagem pública para que eu parecesse fraca e submissa. A exclusão das fotos da família, me apagando oficialmente da narrativa. E o insulto final, público, era a consolidação do poder dele. Não era arrogância aleatória. Era uma aquisição hostil da minha posição na família. Ele estava me liquidando como um ativo obsoleto.
E Isabela, por medo ou ambição, estava assinando a papelada. A estratégia dele era impecável se o alvo fosse a pessoa que ele pensava que eu era. Minhas mãos estavam pousadas no meu colo, perfeitamente calmas. Meu pulso não acelerou. Minha respiração continuou regular. 40 anos lidando com sindicatos, concorrentes desleais e crises econômicas me ensinaram a controlar a adrenalina. Raiva é um luxo, pânico é um suicídio. O que eu sentia era o mesmo foco gelado que eu tinha antes de uma grande negociação. Eu via o tabuleiro inteiro, as peças dele, as minhas. Ele achava que estava jogando xadrez, mas estava jogando com as regras erradas. Ele achava que a rainha era a peça mais importante. Ele não entendia que no meu jogo o poder real não está nas peças, mas na mão que as move. E a minha mão estava prestes a fazer um único movimento. Um movimento que derrubaria o rei dele sem sequer tocar no tabuleiro. O plano se formou não com raiva, mas com uma eficiência corporativa. Qual era a maior fraqueza de André? Sua obsessão por status, sua necessidade desesperada de ser visto como importante. Então, a resposta não era confrontá-lo, não era expô-lo. A resposta era dar a ele exatamente o que ele queria: um palco. E no centro desse palco, colocar o único homem cujo respeito ele cobiçava mais do que qualquer outra coisa. Um homem que ele não sabia que me devia tudo. Senhor Almeida. Eu não precisava defender minha honra. Eu só precisava que a luz do verdadeiro poder brilhasse, e André, como uma mariposa, voaria direto para a chama e se queimaria por conta própria. A minha vitória não seria em alto e bom som. Seria no silêncio ensurdecedor da sua própria ruína social. Cada peça se encaixava. A exclusão dos meus amigos da lista de convidados não era apenas um insulto. Era uma manobra tática para garantir que não houvesse ninguém na sala que conhecesse minha verdadeira história. Ninguém que pudesse contradizer a narrativa dele de que eu era apenas uma viúva simples de um bairro operário. Ele havia criado uma bolha de ignorância, um ambiente controlado onde sua versão da realidade era a única que existia. Ele não estava apenas me humilhando, ele estava controlando a informação. Uma tática de negócios clássica. Isolar o oponente, controlar a narrativa. Ele era bom, eu tinha que admitir, mas ele cometeu um erro fatal. Ele não fez a devida diligência sobre todos os participantes do mercado. Ele não contava com um acionista majoritário que ele nem sabia que existia. E Isabela, a dor por ela, se transformou em uma avaliação fria. Ela não era uma vítima. Ela era uma cúmplice. Ela trocou a lealdade à mãe, que lhe deu tudo pela promessa de status que André oferecia. Foi uma decisão de negócios, da parte dela. Uma fusão. Ela estava se fundindo com a marca dele, e eu era parte da marca antiga que precisava ser descontinuada. Doía, sim, mas entender a lógica por trás da traição removia a emoção e deixava apenas o fato. Ela fez uma escolha. E toda escolha tem consequências. A lição que ela estava prestes a aprender seria dura, mas necessária. O valor real não pode ser adquirido através de associações. Ele tem que ser construído. E ela estava prestes a ver o colapso de um império construído sobre areia. Eu não precisava de um exército para lutar essa batalha. Eu precisava de uma única bala de prata. E essa bala era o Sr. Almeida. Conheci Almeida há 30 anos. A empresa de aço dele estava à beira da falência. Os bancos lhe negaram crédito. Seus sócios o abandonaram. Ele veio até mim, um homem quebrado, por recomendação de um amigo em comum. A Logisul era jovem, mas lucrativa. Eu vi algo nele. Honestidade, resiliência. Eu estendi a ele uma linha de crédito de logística. Dei a ele 90 dias para pagar, quando todos exigiam pagamento à vista. Esse ato de confiança salvou sua empresa. Hoje, a Siderúrgica Almeida era um conglomerado. E ele nunca esqueceu. Ele me chamava uma vez por ano, no aniversário daquele contrato, apenas para dizer obrigado. O poder de Almeida não era apenas financeiro, era social. Ele era o centro do universo que André queria desesperadamente habitar. O nome dele abria todas as portas. Sua presença em um evento o validava instantaneamente. Para André, um aperto de mão de Almeida na frente de seus investidores seria o equivalente a uma coroação. Ele provavelmente passou meses tentando conseguir uma reunião com um dos vice-presidentes de Almeida. E ali estava eu, a mulher que ele acabara de humilhar.
prestes a trazer o próprio rei para o seu pequeno castelo de cartas. A ironia era tão perfeita, tão completa, que era quase poética. Ele queria um evento de classe. Eu estava prestes a lhe dar uma aula magna sobre o assunto, uma que ele jamais esqueceria. Sentada ali, eu me lembrei das palavras de Roberto. Deixe as pessoas mostrarem quem são, Vera. Durante meses, eu observei André mostrar exatamente quem ele era. Arrogante, inseguro, cruel. Agora, era hora de deixar que ele se mostrasse para o mundo. Meu silêncio não era fraqueza, era a isca. Minha calma não era submissão, era a armadilha. Eu não precisava levantar a voz, eu não precisava me defender. Eu só precisava criar o ambiente para que a natureza dele fizesse todo o trabalho. Eu o deixaria se enforcar com a própria corda de seda que ele tanto valorizava. A estratégia estava definida. A arma estava posicionada. O poder não estava em reagir à humilhação dele, mas em ter orquestrado sua queda muito antes de ele sequer saber que estava em guerra. Peguei meu celular. A tela iluminou meu rosto, mas minha expressão não mudou. Abri a mensagem que eu já havia preparado. O destinatário, Senhor Almeida. Ele já estava a caminho. O convite que enviei a ele dizia para chegar exatamente às 8h30. O horário em que eu sabia que o salão estaria mais cheio. O horário em que André estaria no auge de sua autoconfiança. A mensagem que enviei agora era simples, apenas uma confirmação. Cheguei. Estou no canto perto do jardim. Venha me encontrar quando entrar. Enviei. Guardei o celular. Alisei meu vestido bege, o vestido que ele escolheu para me fazer invisível. E esperei. A espera não era ansiosa. Era a calma de um general no topo de uma colina, observando o exército inimigo marchar exatamente para a posição que ele havia previsto. O plano era simples. Almeida entraria. Todos os olhos se voltariam para ele. André, vendo sua chance, iria imediatamente tentar interceptá-lo, se apresentar, bajulá-lo. Mas Almeida, seguindo minhas instruções, o ignoraria completamente. Ele atravessaria o salão, passando por todos, direto para o canto escuro onde a mulher invisível estava sentada. Ele me abraçaria, me chamaria pelo nome, talvez até beijasse minha mão no seu jeito antigo e cavalheiro, e na frente de todos os investidores de André, na frente da família dele, na frente de Isabela, o universo social de André entraria em colapso. O homem que ele mais queria impressionar revelaria ao mundo que a pessoa que ele mais desprezava era a mais importante na sala. A beleza da estratégia estava na sua simplicidade. Eu não precisaria dizer uma palavra. A ação de Almeida diria tudo. Ela diria, vocês não sabem quem é esta mulher. Ela diria, o poder de vocês é uma ilusão comparado ao dela. Ela diria, o homem que vocês humilharam é alguém a quem eu devo respeito e lealdade. A justiça não viria de uma discussão, mas de uma demonstração pública e inegável de status real versus status performado. André não seria derrotado. Ele seria redefinido, rebaixado, apagado da paisagem de poder que ele tanto lutou para pintar para si mesmo. Ele queria classe? Ele estava prestes a ser reprovado na matéria com honras. Então, eu desempenhei meu papel. A viúva quieta, a mãe posta de lado. Eu mantive uma expressão neutra, talvez um pouco triste. Deixei que eles vissem o que queriam ver. Uma mulher derrotada. André olhou para mim 1 ou 2 vezes, com um sorriso de triunfo. Isabela evitou meu olhar a todo custo, ocupada em rir das piadas dos amigos ricos do noivo. Eles estavam celebrando a vitória deles. Estavam tão imersos em seu sucesso que não sentiram a leve vibração sob seus pés, o tremor que precede o terremoto. Eles achavam que a história daquela noite estava escrita. Eles não sabiam que eu era a autora. E o capítulo final estava prestes a começar. Cada segundo que passava era parte do plano. A humilhação precisava assentar. As pessoas precisavam ter me visto ser posta de lado. A imagem da minha submissão precisava estar clara na mente de todos. Isso tornaria a reviravolta ainda mais chocante, mais devastadora. A música clássica tocava. As pessoas bebiam champanhe. André contava uma história para um grupo de homens de terno, gesticulando amplamente. Ele era o rei do seu pequeno mundo. E eu o deixei reinar. Por mais alguns minutos. A porta principal do salão se abriu. Um homem alto, de cabelos grisalhos e uma presença inconfundível entrou.
Senhor Almeida. O relógio começou a contar. Eu não me movi. Não olhei diretamente para ele. Continuei olhando para o jardim através da janela. Eu podia sentir a mudança na energia da sala. As conversas vacilaram. As cabeças se viraram. Eu vi, pelo reflexo no vidro, o rosto de André se iluminar. Ele se desculpou com seu grupo e começou a se mover em direção a Almeida. A isca estava na água. O peixe estava nadando em direção a ela. Tudo estava acontecendo exatamente como planejado. A minha calma era a minha armadura. Meu silêncio era a minha espada. A minha história, que ele tentou apagar, estava prestes a ser lida em voz alta para toda a sala, e ele seria forçado a escutar cada palavra. Roberto sempre disse que a melhor vitória é aquela em que seu oponente nem sabe que estava em uma luta até que seja tarde demais. André achava que a luta tinha acabado antes mesmo de começar. Ele achava que tinha vencido com um único comentário cruel. Ele não entendeu que aquele comentário não foi o fim da batalha. Foi o gatilho que armou a bomba. Eu não sentia alegria. Não sentia vingança. Eu sentia a satisfação tranquila de um plano bem executado. A satisfação de restaurar a ordem. A ordem que diz que o caráter vale mais que a aparência, que a dignidade não pode ser tirada, e que você nunca, jamais, subestima a mulher quieta no canto da sala. O jogo estava para terminar. Cheque mate. Senhor Almeida entrou e a energia do salão mudou. As conversas pararam. Todos os olhos se voltaram para ele. Eu vi o rosto de André se iluminar com uma ganância triunfante. Aquele era o seu momento de coroação. Ele se desculpou com o grupo de investidores e começou a atravessar o salão em direção a Almeida, com um sorriso ensaiado. Mas Almeida não parou. Ele não diminuiu o passo. Passou por André como se ele fosse parte da decoração, sem nem mesmo um aceno de cabeça. O sorriso de André congelou no rosto. Almeida continuou seu caminho, direto, através do salão lotado, até o canto escuro onde eu estava sentada. Ele parou na minha frente, abriu um sorriso largo e genuíno e disse em voz alta para que todos ouvissem: Vera, minha querida, me perdoe pelo atraso. Ele pegou minha mão e a beijou. O silêncio na sala era total. André se aproximou, pálido, tentando recuperar o controle. Isabela estava logo atrás dele, o rosto uma máscara de confusão. Senhor Almeida, que honra! Sou André, o noivo, ele disse, estendendo a mão. Almeida olhou para a mão dele por um segundo antes de encontrar seus olhos. Eu sei quem você é, ele disse, e o tom era gelado. Ele se virou para mim novamente. Vera, este jovem estava me dizendo que este é um evento de classe. Ele olhou de volta para André, um brilho perigoso nos olhos. Você falou sobre um evento de classe? Meu jovem, deixe-me te ensinar algo. Ele colocou a mão no meu ombro. Esta mulher, Vera, é a classe. Ela construiu um império com mais integridade na unha do dedo mindinho do que você terá em toda a sua vida. O rosto de André perdeu toda a cor. Sua mandíbula travou. Isabela olhou para mim, o horror finalmente se espalhando em seu rosto. As consequências foram sociais, mas tão brutais quanto uma sentença de prisão. A história se espalhou pelo círculo social e de negócios de André como fogo. Ele não foi apenas humilhado. Ele foi exposto como um tolo pretensioso. Os investidores que ele tentava impressionar viram sua péssima capacidade de julgamento em primeira mão. Ligações não foram mais retornadas. Reuniões foram canceladas. O casamento, que deveria ser sua grande ascensão social, tornou-se um desastre de relações públicas. Financeiramente, a família dele perdeu todo o dinheiro investido na festa. Socialmente, ele e Isabela se tornaram párias. Nenhuma porta se abriu para eles. Psicologicamente, André, cuja identidade inteira era construída sobre essa fachada, implodiu. Ele não gritou. Ele simplesmente se apagou. Eles não receberam o que não mereciam. Receberam exatamente o que plantaram. E eu não senti um pingo de pena. 6 meses se passaram. O noivado foi desfeito uma semana depois daquela noite. André, me disseram, mudou-se da cidade, incapaz de encarar o resultado de sua arrogância. Isabela ainda mora no apartamento que eu dei a ela, sozinha, cercada pelo silêncio de suas escolhas e pela mobília que eu paguei. Eu vendi a casa antiga, o lugar cheio de memórias de Roberto e de uma filha que não existe mais. Comprei um apartamento no topo de um prédio no centro da cidade, uma vista panorâmica,
Paredes de vidro. O broche de Leme, presente de Roberto, não fica mais escondido. Ele fica em um pequeno pedestal na minha escrivaninha, o ouro brilhando sob a luz do sol. Não é mais um lembrete da tempestade que enfrentei. É um troféu da calmaria que veio depois. A justiça social pode ser silenciosa, mas seu veredito é final. Eu estou sentada na varanda do meu novo apartamento agora, olhando a cidade acordar. O ar é fresco, o café está quente. Eu não me arrependo de nada. A vida me ensinou uma lição valiosa naquela noite. A verdadeira classe não está no que você mostra para o mundo, mas em quem você é quando acha que ninguém importante está olhando. É sobre dignidade, e dignidade não é algo que se negocia. Às vezes, olho para a foto de Roberto na minha mesa. Você estava certo, meu amor. Eu digo a ele em voz baixa. Eu apenas esperei, e eles mostraram exatamente quem eram. A arrogância deles foi a arma. Meu silêncio foi apenas o gatilho. Se esta história te inspirou, escreva dignidade nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. Meu tempo é meu novamente, e é exatamente assim que deve ser.